E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para isso acontecer, muitas vezes ele vai precisar ser fermentado. E quando a gente fala de fermentação, sem dúvida nenhuma, é um processo tranquilo de ser feito, né? Dá para fazer em casa, dá para cultivar a bactéria em casa para fazer isso. Mas, por outro lado, a gente precisa ter algumas atenções, né? Algumas atenções para que tudo se encaminhe da melhor forma possível. E aqui eu queria deixar duas dicas, pelo menos, para que você consiga ter uma fermentação de sucesso no seu queijo vegetal, ou pelo menos já ter uma, uma atenção em alguns pontos que talvez você possa não ter se atentado ainda. A primeira questão é em relação ao próprio probiótico, ou seja, a fermentação ela tem, né, várias possibilidades, tem muitas variáveis que podem influenciar e muita coisa vai acontecer por conta do seu starter, tá? Ou seja, o que é starter? Starter é o conjunto de bactérias que você vai colocar na sua massa ou no seu leite vegetal para que esse conjunto fermente aquilo lá. Tá? Então, exemplos de starter que a gente pode ter, você já deve ter ouvido falar de Rejuvelac. Ele é um exemplo de um starter. Né? O kefir de água pode ser um exemplo de um starter. A água de vegetais lactofermentados pode ser um outro starter. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aí que podemos usar. E quando a gente fala de starter, primeira dica de todas, ele precisa ser um starter saudável, tá? Ou seja, ele precisa estar fresco. Quando a gente compra essas bactérias, ou seja, quando a gente vai comprar culturas para fermentar o queijo vegetal, aí é uma outra conversa, né? Porque isso vem de um laboratório, isso foi selecionado, está muito bem padronizado, e inclusive isso tem data de validade colocada pelo laboratório. Não só a data de validade, mas também o laboratório vai dizer a quantidade que você vai utilizar, como você vai armazenar isso daí. Então, tem, sim, se você segue o que o laboratório diz, ou o fornecedor, o que ele diz, já tá ótimo isso. Então, esse é um ponto super importante para quando você compra a cultura. Agora, quando você faz em casa, como é o caso do Rejuvelac, ou do chucrute, ou enfim, de qualquer starter que você vai fazer, aí sim você tem que ter uma atenção maior, porque ninguém está falando a data de validade, né? E o armazenamento, como que é feito, como que não é. Mas, a partir do momento que você tem um starter feito, ele vai ser guardado na geladeira. Né? Uma vez que você identificou ele que está pronto, ele vai para a geladeira. E aí você precisa utilizar ele enquanto ele é um starter saudável. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ali naquele meio tem bactérias que estão aptas para fermentar o seu queijo vegetal. Ou seja, são bactérias que estão saudáveis ainda, né? Que elas têm uma vitalidade ali. Porque, é claro, conforme o tempo vai passando e os nutrientes para essas bactérias vão diminuindo, chega uma hora que elas começam a morrer, por isso que não dura a vida inteira. Eu tenho um exemplo aqui, ó, essa aguinha turva aqui é uma água de vegetais lactofermentado. Tá? Isso daqui está armazenado na geladeira e ainda assim segue saudável. E como que eu sei que está saudável? É por tempo na geladeira? Eu não diria isso. Tá? Apesar de que a gente tem mais ou menos alguns parâmetros aí, né? Tipo um Rejuvelac, uma semana na geladeira já, né, precisa ter uma atenção maior. Isso daqui, por exemplo, um mês já está tranquilo ainda, aguenta bem. Mas sempre que você for usar isso daqui, é importante dois passos. O primeiro é esse aqui, é sentir o aroma. E depois é sentir o sabor. Isso aqui tá fantástico. Tá? E agora, é claro que quando a gente vai experimentar isso,
precisamos ter um referencial, né? E qual que é o referencial? É justamente o momento que o nosso probiótico está pronto. Por isso que é super importante a gente provar o probiótico quando ele está pronto, sentir o aroma dele, provar, para que aquilo fique na nossa cabeça. A gente tem aquilo como padrão, porque depois que passou um tempo na geladeira, a gente volta, sente aquele aroma e compara com o dele novo. E aí, tá próximo? Tá próximo. O sabor, tá muito parecido. Maravilha. Segue, dá para fermentar. Né? Agora, se no aroma você sente e fala, não era bem isso daqui. Experimenta. Não tá legal. Tchau. Nem usa, já faz outro. Né? Então esse é o primeiro ponto, é que você tenha starter saudável. E depois, a segunda dica é você prestar atenção na temperatura que está a sua massa ou seu leite vegetal para você inocular esse starter. Porque uma temperatura muito alta pode trazer alguns prejuízos. Tá? E isso principalmente quando a gente está falando acima de 45 graus Celsius. Isso não é para manter a coisa dentro dos preceitos crudivoristas, não. Tá? É porque a maioria das bactérias que estão aqui, elas são bactérias que para cima de 45 ela morre. Tá? Então, se o seu equipamento ele esquenta muito a sua massa e você inocular isso daí com aquilo muito quente, o que pode acontecer? As bactérias elas podem morrer. Ah, mas o meu fica quente, eu coloco e fermenta. Então, aí tem uma página 2 para a gente conversar, né? Porque, de fato, você pode inocular isso, aquela temperatura ela pode matar parte das bactérias. E daí, a quantidade que você está colocando, você imagina que tem uma certa quantidade de starter que está sendo inoculado ali, quando na verdade parte dele está morrendo. Então, o que pode trazer de prejuízo isso para o queijo vegetal? Você pode ter uma fermentação que vai demorar um pouco mais. E se a fermentação demora mais, ela pode abrir espaço para que outras bactérias que não estão no nosso starter possam chegar ali e competir com essas bactérias. Aí vai ter um aroma que não está tão agradável, ou depois desenvolve algum tipo de contaminação, alguma coisa do gênero. Né? Então, é importante a gente ter essa temperatura aí mais ou menos catalogada, né? Saber como que isso acontece. Uma coisa é o termômetro, né? Se você tem um termômetro, eu acho que vale a pena você medir essa temperatura aí, pelo menos para saber mais ou menos até onde que está. Se está muito alta, acima dos 45, espere esfriar um pouco, né? Coloca por último ali, dá uma última triturada, uma última homogeneizada e maravilha. E aí sim você consegue garantir que toda aquela comunidade ela vai fazer parte do seu queijo vegetal.